que viagens curiosas. Após anos vendo muitos documentários, programas e milhões de imagens e vídeos online, ainda há coisas que nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões e com internet imediata podemos ver qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo achando que já viu tudo, sempre há novidades, por isso existe o Senhor Curiosity. Por isso e muito mais, estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez. Se você gosta de doces como guloseimas ou bolos, vai adorar esta máquina de venda automática encontrada em várias cidades do Japão. Sim, como você vê, esta máquina funciona ao inserir dinheiro. Vai te dar bolo em diferentes versões, desde uma lata como se fosse uma bebida qualquer, até em uma bandeja embrulhada em plástico. Sabemos que uma colisão a certa velocidade e contra certos objetos em um automóvel pode ser muito mais do que desastrosa, pelo menos no planeta Terra. Nem é preciso imaginar muito, pois você já entende como a gravidade funciona. Você provavelmente não sabe como isso ocorreria em outros planetas do Sistema Solar, como Júpiter ou a Lua. As consequências não só seriam diferentes da gravidade aqui, mas poderiam favorecer situações como colisão de veículos. Que interessante, dona Natureza. Se você tem uma tatuagem da qual se arrepende, assista a este vídeo antes de pensar em removê-la. O processo de remover uma tatuagem é doloroso, pois exige aplicação de lasers na pele. E então, Smarter Everyday mostra sua experiência em uma aproximação em tela cheia de como esse processo realmente é. E se você consegue sentir a dor só de assistir, pode imaginar como é na vida real. Provavelmente, assim como todo mundo, você tem em casa um ou até mais pares de meias que está prestes a jogar fora. Antes disso, há como reciclá-las sem descartar. E o melhor, pode ser uma bela decoração para sua casa. Corte tiras finas das meias e use uma agulha de crochê grande. É fácil criar um tapete para banheiro ou sala de jantar e as cores escolhidas podem deixá-lo muito bonito. Um grande desejo de muitos é andar sobre a água. E, obviamente, quanto menos ajuda de qualquer dispositivo tecnológico se tiver, e mais normal isso parecer, melhor. A ideia deste canal foi criar 2 dispositivos, um para cada pé de forma independente, que permite caminhar sobre a água quase como em uma superfície plana. Apesar de não ser totalmente natural, parece mais normal que outros inventos semelhantes. Se o seu personagem favorito de todo o universo Marvel é o Homem-Aranha, então eu tenho boas notícias para você. É possível fabricar seu próprio lançador de teias de aranha e colocá-lo exatamente como o personagem faz? Para isso, a substância que ele carrega é compatível com soluções de polímeros solúveis cujo solvente evapora em temperatura ambiente. E se essas forem sintetizadas corretamente, podem criar longos fios flutuantes de cadeias de polímeros, exatamente como você está vendo aqui. Então, talvez você queira tentar pelo menos uma vez. Sabemos como é irritante ficar sem internet durante uma tarefa importante em casa. Provavelmente você já conhece e jogou o minijogo do dinossauro do Google Chrome, que aparece em qualquer aba quando o Wi-Fi para de funcionar. Por algum motivo, este canal quis ir além e criou o mesmo jogo em RTX. Após muitas horas de trabalho, este é o resultado final desse dinossauro. O trabalho, amigo. Sem dúvida, desenhar é algo que realmente apaixona mais de uma pessoa. E mesmo que não seja o seu caso, talvez você goste de fazer isso, pelo menos de vez em quando. Neste caso, Beni Produções geralmente se dedica bastante a isso, incluindo edições e efeitos visuais. E neste caso, eles estão recriando alguns dos desenhos que seus inscritos enviaram para ele, mas de uma maneira realmente realista, exatamente como você vê aqui. E sem dúvidas, todos eles acabam ficando mais do que incríveis. Se você pensa em fazer uma tatuagem ou quer começar a tatuar por conta própria, neste vídeo você pode ver mais ou menos o que é necessário, ou pelo menos como. Este homem mostra passo a passo como pratica em várias superfícies para começar a tatuar. Ele diz não saber tudo sobre o assunto, pois não é profissional, mas acredita que seus conselhos e erros podem ajudar. E, enfim, o fato é que seus desenhos no final não ficaram nada ruins. O que você está prestes a ver são conhecidos como cenidários
e consistem especificamente em diferentes animais como águas-vivas, anêmonas, citenóforos e corais. Assim somam-se mais de 13 mil espécies. Você pode encontrar muitas criaturas curiosas e fascinantes como estas aqui. E entre algumas delas, neste vídeo, podemos encontrar águas-vivas e corais diferentes que realmente parecem incríveis. Quando criança, você provavelmente se encantava com filmes de animação, principalmente da Disney ou Pixar. Lembra da cena de Toy Story 2, em que um senhor conserta o Woody parte por parte, trocando peças? Você não é o único que lembra. Por isso, este japonês recria a cena de forma totalmente realista. E aqui você pode ver o resultado. Se você está familiarizado com esportes como trilha ou similares, então sem dúvidas vai gostar bastante desse canal, já que os vídeos dele são principalmente relacionados à sobrevivência ao ar livre. Mas enfim, nesse caso, David Cut, por algum motivo, decidiu testar essa serra estranha, que como você pode ver é completamente diferente da que estamos acostumados. Em vez do formato reto tradicional com lâminas, é basicamente uma corda fina cercada por lâminas. Para tarefas como cortar um tronco ao meio, exatamente como mostra aqui, e embora seja bem diferente, aparentemente poderia te ajudar em certas situações. Fique longe das serras, time, caso você não as conheça. Há um antigo costume de criar comfort birds, ou pássaros de consolo em português. É simplesmente uma pequena escultura de madeira. Elas normalmente não passam do tamanho da palma da mão e são dadas de presente para pessoas próximas como demonstração de carinho. Podem até servir como amuleto da sorte e afins. Mas, enfim, aqui você pode ver mais ou menos o processo para criar um desses adoráveis pássaros de madeira. Se tem algo que algumas décadas passadas ainda nos deixaram até hoje, sem dúvida são as televisões, especificamente aqueles pequenos, nos quais agora praticamente não conseguimos nem imaginar assistir a qualquer tipo de programa de televisão, e são tão antigos que é provável que você nunca tenha visto um pessoalmente. Neste vídeo, veja a restauração completa de um modelo de 1981 que estava em péssimas condições. Mas o resultado final acaba sendo incrível em comparação com como estava no começo, né? Sim, isso é um espelho inteligente. Na verdade, não é sensível ao toque, mas sim uma imagem fixa. Sem dúvida, fica incrível, pois você pode colocar qualquer imagem que quiser. Criado pelo canal Wicked Makers, eles ensinam como fazer seu espelho inteligente com materiais e conhecimentos um pouco complexos. Se você é bom nisso, certamente vai conseguir. Conheça Nilanji Patel, uma indiana conhecida pelo impressionante comprimento de seu cabelo. Ela detém um recorde do Guinness, pois seu cabelo mede cerca de 170 centímetros, talvez um pouco mais. E aqui você pode ver o quanto isso significa. No entanto, depois de 12 anos sem cortar, ela finalmente decidiu cortá-lo, conseguindo também um estilo completamente diferente. Isso que você vê aqui é um aparelho conhecido como giroscópio e, como pode ver, não importa em que direção ou de que maneira você o mova, ele sempre permanecerá reto. É bastante curioso, e a razão pela qual isso acontece é porque esse tipo de objeto tem a capacidade de girar ao redor do seu próprio eixo de simetria. Ele também pode se inclinar 90 graus em relação à força aplicada, e provavelmente é justamente por isso que se torna tão viciante de assistir. O Japão é um dos países mais incríveis e tem alguns dos alimentos mais caros do mundo. E isso pode parecer um pedaço de carne normal, mas na verdade não é. É conhecida como Wagyu Olive e tem a fama de ser a carne mais misteriosa de todo o mundo. A razão é algo simples, e isso se deve ao fato de que as vacas que produzem esse tipo de carne são alimentadas principalmente com polpa de azeitona. Vacas que ficaram conhecidas por estarem localizadas especificamente na cidade de Kagawa. E de qualquer forma, aqui você pode ver mais ou menos como elas são, e dizem que, se você experimentar, consegue até sentir o sabor das azeitonas. Por que tão estranho o Japão? Porque, mesmo que você não seja fã de videogames, é bem provável que já tenha passado horas jogando alguma vez. Alguns dos que você verá nomeados a seguir. Além disso, muitos deles têm mapas extremamente grandes, diferente de outros que conhecemos, que por algum motivo chegam a abranger até milhares de quilômetros no total. Por isso, neste vídeo, vemos uma comparação quase exata entre mapas de videogames famosos como Batman, Arkham, Knight, Fortnite, GTA e outros. Se você quer ter um carro,
mas não pode pagar pelo alto preço, saiba que é possível construir um por conta própria. Bom, pelo menos foi isso que este homem decidiu fazer em sua casa, já que aparentemente quis recriar um modelo de automóvel a partir de diferentes objetos, como fios, papelão e outros materiais. No entanto, o que mais chama de atenção é que, para criar o restante do veículo, ele utiliza uma caneta 3D, e você pode ver a maneira como ele faz isso e monta as diferentes peças, incluindo as 4 rodas.